Bom dia, irmãos. Que a paz do Senhor esteja, sobre nós. Amém? Hoje é um dia super importante, É o dia das Mães, Desde já quero desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães aí. Amém? Mães que lutam, que choram, se alegram, mas estão sempre aí à frente aí dos seus filhos, Os pais, lógico, tem a sua parte também, mas hoje é o dia das mamães, Vai fazer o quê, Não tem jeito, hoje é o dia delas. São as mamães que às vezes tomam as dores dos filhos, E nós como pais somos meio fracos, nesses pontos. Que Deus seja pela vida de cada um aí das mamães e que possa estar dando força, aí na caminhada, E que nós possamos também, nós como pais de família, nós possamos também ter esse grande exemplo que vem das mães, Isso é o ponto X da questão. Amém? É que Deus possa nos abençoar neste dia, esse culto. E também, e temos que dar graças a Deus por Ele ter nos dado este dia, com saúde, Também devemos agradecer pela vida, Porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos suprido. Apesar de tantas lutas, aí no nosso dia a dia, mas estamos aqui, firmes e fortes. Amém? Nós podemos ver aí fora que está difícil, Mas pela graça de Deus, E Deus Ele está sempre conosco. E nós temos passado aí por cada coisa, por cada obstáculo da vida. Amém? E nesse mesmo espírito eu vou estar orando a Deus, pedindo as bênçãos, pela vida de quem vai trazer a palavra, do nosso pastor Fábio, e para que essa palavra que ela entre em nossos corações. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te damos graças a Deus, porque o Senhor tem nos suprido, Deus, por cada coisa que nós necessitamos, Pai. O Senhor tem nos guardado de todos os perigos, Deus tem nos dado força, Pai, porque até aqui estamos bem sustentados, Pai, pela Sua graça, Pai. Nós, mesmo não sendo merecedores, Deus, o Senhor tem nos dado as Suas bênçãos, Pai. Peço pela vida de cada um dos irmãos aqui, Deus, seja por nossa igreja, seja pela vida do nosso pastor, Pai, e que o Senhor também esteja nos dando sabedoria, Deus, para sermos cada dia pessoas melhores, Pai, para que possamos mostrar as nossas atitudes, Deus, de cristãos para esse mundo aí fora, Pai. E é isso que eu te peço, em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, é que eu oro e desde já eu te agradeço, Pai. Amém. Então é nesse mesmo espírito vamos adorar ao Senhor. Amém? Para que eu pudesse te ver.
A igreja, sendo mais certo, as crianças prepararam 2 homenagens para as mães. Primeiro, nós vamos passar um vídeo em homenagem às mães. Um vídeo muito especial, que você possa ver com carinho. Amém? Se estou disperso, chama minha atenção. Os seus conselhos, saudáveis para o meu coração. É mãe coruja, às vezes ciumenta. Essa é a minha mãe. Ela é uma bênção. Se estou na igreja, ligada para ouvir Jesus falar. Eu tenho orgulho, ela é mulher de oração. Nos seus conselhos, eu presto bem atenção. A minha mãe é uma bênção. Ela é mulher de oração. Mamãe coruja eu sei, mas é para o meu bem. Ela é o orgulho do meu coração. Essa é minha mãe. E quando lembro de tudo que enfrentou, com muitas
lutas, mas não me faltou amor. Mamãe guerreira não deixou de acreditar. Venceu a vida. Minha mãe é uma bênção. A minha mãe me disse que eu preciso estudar, me alimentar certinho, antes de dormir, orar. Para crescer saudável, eu preciso obedecer os conselhos da mamãe. Mamãe Coruja, eu amo você. Sua mãe é uma bênção. Ela é a mulher do meu coração. Mamãe Coruja eu sei, mas é para o meu bem. Ela é orgulho do meu coração. Essa é minha mãe. Agora eu quero chamar as crianças aqui na frente, com os seus acessórios. Eles prepararam uma apresentação. Vamos lá, todo mundo na sua posição. Miguel, um pouquinho mais para cá. Natália. Soltar o som, DJ. Estou disperso, chama a minha atenção. Os seus conselhos saudáveis
Isso aí. Agora eu quero pedir para a irmã Tamires entregar uma lembrancinha, enquanto eles arrumam. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nesse momento eu quero dar apenas um recado aos irmãos. Às quartas-feiras, às 19 horas, voltou o estudo bíblico, o núcleo. Então, você que está disposto a aprender a palavra do Senhor, é um momento que é debatido sobre os textos que são passados no grupo da igreja. Então, às quartas-feiras, vocês todos estão convidados às 19 horas. Esse momento também é separado para nós podermos ofertar e dizimar. A igreja ela tem algumas necessidades. Essas necessidades elas precisam ser supridas. E somente supridas através de dízimo e oferta. Nós temos alguns projetos aqui. Esses projetos que nós temos, eles só serão executados com literalmente dinheiro. Então nós precisamos da colaboração dos irmãos. Gostaria de ler um texto com vocês, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Esse é um texto muito famoso para nós falarmos de oferta. 6 e 7. Isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então você que se alegra na casa do Senhor nesta manhã, que está aqui disposto para exaltar o nome dEle, glorificar o nome dEle, glorifique-o também com dízimo e com a oferta. Vamos orar neste momento, orar pelas pessoas que vão dizimar, que vão ofertar, também pelas pessoas que estão passando por necessidades, que estão precisando de emprego. Vamos também orar pelas crianças. Amém? Senhor, nesta manhã, nós queremos glorificar ao Senhor, nós queremos exaltar ao Senhor, porque o Senhor Deus tem suprido todas as nossas necessidades. Que mesmo, Senhor, as dificuldades chegando, o Senhor Deus tem nos sustentado. Que o Senhor Deus, nesta manhã, possa aceitar, Senhor, os dízimos e as ofertas que os irmãos, Senhor, têm preparado com alegria. Que o Senhor Deus também possa, Senhor, suprir todas as necessidades da nossa igreja. Que o Senhor Deus possa nos ajudar, Senhor, a ofertarmos e a dizimarmos com fidelidade ao Senhor. Que o Senhor Deus possa cuidar, Senhor, de cada irmão que está precisando, Senhor, agora de um trabalho. Que o Senhor Deus possa dar, Senhor, o trabalho a esse irmão, para que ele também possa dizimar e ofertar ao Senhor. Que o Senhor Deus possa cuidar, Senhor, também de cada criança que está presente hoje na tua casa. Que o Senhor Deus possa fazer, Deus, com que elas possam aprender, andar no caminho do Senhor. Que o Senhor Deus, nesta manhã, possa estar, Senhor, feliz conosco, Senhor, com o nosso dízimo e com a nossa oferta. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se colocar em pé e possamos louvar ao nosso Deus. Não há lugar melhor para estar do que aos pés do nosso Senhor. Pois pra ser maior não há.
Podeis assentar todos. Nós estaremos passando para o momento da ceia, a ceia do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, momentos antes da crucificação, Ele estava assentado em uma mesa com os seus discípulos para a festa da Páscoa, a Páscoa judaica, lembrando da passagem daquilo que o Senhor fizera pelo povo de Israel na saída do Egito e a caminhada pelo deserto, abrindo o Mar Vermelho e libertando o povo. Assim como o Senhor Jesus, Ele nos libertou também das amarras do pecado, nos libertou, nos dando vida, vida em abundância. E hoje nós estamos aqui reunidos como igreja para lembrar o que o Senhor fez por nós. Hoje é um momento de nós colocarmos e lembrarmos disso. É um momento que devemos fazer sempre, mas hoje como igreja nós devemos colocar diante do Senhor os nossos pecados, com arrependimento, com os corações quebrantados. Eu quero chamar os irmãos escolhidos para esse momento e distribuir os elementos da ceia. E diz assim a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. A irmã Tamires estará passando com o pão. Você já pode se alimentar do pão e colocar as suas orações diante do Senhor. Logo mais estarei orando por esse momento. E após o cálice será distribuído, onde todos faremos juntos. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pois Tu és o pão da vida, Senhor Deus. O Senhor nos alimenta a nossa alma, o nosso coração. O Senhor nos regenerou. Foi por meio do Senhor que nós tivemos paz com Deus. Senhor, muito obrigado por isso, Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos irmãos que aqui se reúnem, Senhor Deus. Sê conosco, aceite a nossa adoração, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. O irmão Antônio irá passar com o cálice. Você pega e segura. Nós leremos a palavra e todos juntos tomaremos do cálice enquanto o grupo de louvor ministra esse cântico. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Todos receberam do cálice? Amém. Diz a palavra do Senhor, seguindo o texto: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Façamos todos. Senhor, nós estamos aqui, Pai, quebrantados diante de Ti, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado cada um de nós, Pai. O Senhor tem nos protegido, Pai. Obrigado pelo Teu amor sobre nossas vidas, sobre nossas famílias. Isso não significa, Senhor, que não passamos por tempos difíceis, Senhor. Mas o fato é que o Senhor está conosco, Pai, em todos esses tempos. Motivo de alegria, Pai, em meio às angústias. Motivo de esperança em meio a tanto sofrimento e dor, Senhor Deus. Mas o Senhor, Pai, nos vivificou para vivermos para a Tua glória, Senhor Deus. E é por isso que estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, Senhor Deus. Obrigado, porque nós fomos justificados, Senhor, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que verteu na cruz, Senhor. Perdoa, Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Nós somos falhos, Senhor Deus. Nós somos teimosos muitas vezes, Senhor Deus. Queremos caminhar com as nossas próprias pernas. Senhor, guia, Pai, guia os nossos passos, ilumina os nossos caminhos, Pai. Que cada um de nós possamos a cada dia lembrar que o Senhor é o Rei em nossas vidas. O Senhor reina em nossas vidas, Senhor Deus. Que isso seja um motivo de grande alegria para as famílias da nossa comunidade, Pai. Que apesar de muitas vezes nós caímos, o Senhor está disposto a nos levantar, Senhor Deus, e a caminhar conosco mais uma milha, Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor Deus. Obrigado por tudo que até aqui o Senhor tem feito por nós, Pai. Na certeza que o Senhor fará muito mais, Pai. E estamos na expectativa, Senhor, como diz o texto, da sua volta, a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Enquanto isso não acontecer, nós estaremos aqui te louvando, Pai, prostrado aos pés da cruz. Em nome de Cristo, o nosso Rei, o nosso Salvador eterno, Pai, o autor e consumador da nossa fé, que oramos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado ao grupo de louvor. Obrigado às crianças que fizeram uma bela apresentação, foram aplicadas aí nos ensaios. Obrigado pelas irmãs que organizaram tudo isso, estava tudo muito lindo. Aliás, eu quero fazer uma proposta aqui para as irmãs, para as mamães. Ao final do culto nós retiraremos aqui o púlpito, e as mamães venham com seus filhos, vamos tirar uma foto aqui nesse fundo, usando desse fundo. Então, ao final do culto, venham, nós vamos tirar fotos aqui, para que vocês guardem essa singela homenagem da nossa igreja para as mamães. Eu tenho certeza que no futuro você vai olhar, vai lembrar desse dia com muita alegria no coração. Então façam isso, nós tiraremos o culto, tá bom, irmãos? A gente tira aqui o púlpito ao final do culto e nós deixaremos aqui o espaço reservado para as mamães tirarem fotos com seus filhos. E não é só as crianças não, viu? Pode estar com vontade de tirar com o filho mais velho aí, pode vir. Viu? Pentei o cabelinho aí que no fim vai ter foto. Tá bom? Louvado seja o nome do Senhor por todos esses momentos. Me alegro em ver o irmão Dito por aqui. Passou em um tempo difícil devido ao coronavírus, mas o Senhor o guardou. O Senhor derramou bênçãos de cura sobre a vida dele. Nós nos alegramos com a presença dele aqui em nosso meio. Muito obrigado. Que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Por isso estivemos orando aí arduamente para que o Senhor providenciasse a cura, e o Senhor ouviu os nossos clamores e as nossas orações. Amém? Então, com alegria, hoje também nós estaremos falando sobre o livro dos Salmos. Eu tive uma caminhada muito próxima aqui com os irmãos
nos anos de 2019, 2020 também, e sempre que posso, estou falando sobre os Salmos. Eu não sei se os irmãos já tiveram conhecimento, há algum tempo surgiu um grupo para as crianças que se chamava Palavra Cantada. Era muito legal. Meu filho hoje com 18 anos já ouvia a palavra cantada e por consequência eu ouvia também. E o que eles faziam? Pegavam textos, histórias infantis, colocavam em música. E não só a criança decorava, os pais até hoje, né? Rememoram daquelas canções que eram entoadas por esse grupo Palavra Cantada. E o tema de hoje em Salmos é salmodiando com o nosso coração. Enfim, os salmos também eram cantados. Os salmos, que é um conjunto de orações, poemas, hinos que focalizam o pensamento, e nós podemos associar aí o pensamento com o nosso coração, inclusive o coração do adorador. Ele foca em Deus, numa atitude de louvor, de se prostrar, de adorar, de se derramar diante do Senhor. Partes deste livro foram usados como inário nos cultos do povo de Israel, por exemplo, da antiga Israel. Ele é dividido em 5 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 41. A segunda sessão vai do capítulo 42 e 72. A terceira sessão vai do capítulo 73 a 89. A quarta do 90 ao 106. E a quinta e última do capítulo 107 a 150. Alguns falam que ele é dividido em 5 sessões, assim como Moisés escreveu o Pentateuco, ou seja, os 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, escrito por Moisés, onde Deus falava com o povo. Diferente dos Salmos agora, que nessas 5 sessões, essas 5 divisões dentro do livro dos Salmos, o livro com mais capítulos da Bíblia, 150 capítulos, o que acontece? É o povo falando com Deus. Se no Pentateuco Deus falava com o povo, agora é o povo falando com Deus. Assim como nós também hoje falamos com o Senhor. Não há problema algum você escrever uma dedicação ao Senhor, um texto ao Senhor, uma oração ao Senhor, você salmodiar ao Senhor cânticos, hinos de louvor dedicados ao Senhor. Você pode escrever ao Senhor o que está no seu coração hoje, assim como os salmistas, o mais conhecido dele, Davi, por exemplo, mas ele não foi o que mais, a maioria dos capítulos não são linkados a Davi. Mas muitos dos salmos foi ele que escreveu. Assim como também os filhos de Corá, os israelitas, e assim por diante, Salomão, por exemplo, e alguns tipos de salmo. Alguns são hinos de louvor, e falam sobre a liturgia. Alguns são lamentos individuais, face a face com Deus, eu diria, você no seu quarto, orando ao Senhor, ou nesse tempo, a reunião e o salmista colocando o seu coração diante do Senhor. Isso era feito também de maneira coletiva, aos cânticos individuais de agradecimento, ou seja, ações de graças, os salmos reais, a realeza, o rei se prostrava diante do Senhor, mas mostrava mais a realeza do Senhor Deus, o Senhor nosso Deus, e muitos deles mostravam o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado à destra do Pai. E aos salmos também de confiança, ou salmos de sabedoria. Jesus salmodiava. Jesus, ele cantava hinos ao Senhor Deus Pai. Se prestarmos atenção lá em Mateus capítulo 26, hoje nós tivemos a oportunidade de reunidos como igreja, de ceiarmos e relembrarmos, rememorarmos daquilo que o Senhor fez por nós. Mas naquela ceia do Senhor, em Mateus capítulo 26, por exemplo, o Senhor sai do local, daquele local da ceia com os seus discípulos e sai salmodiando. Naquela época era uma época de Páscoa, muito provavelmente o Senhor Jesus Cristo estava ali entoando cânticos entre os salmos 113 a 118, talvez todos eles, talvez apenas algum deles, porque eram salmos que eram entoados pelo povo de Israel na época da Páscoa.
Então não há dificuldade em a gente saber que seria um desses salmos que eram entoados pelo Senhor. E nós aqui estivemos salmodiando ao Senhor também. Nós estivemos orando o saltério, nós estivemos clamando e pedindo sabedoria ao Senhor para que nos desse essa visão do salmista, nos mostrasse a glória dele, assim como o Senhor Jesus Cristo está nos salmos também. E nós vamos mostrar isso. Qual é o perfil do salmista? Qual é o perfil daquele que caminha com o Senhor? Qual é o perfil daquele que caminha distante do Senhor, o ímpio? E o Salmo nos diz isso. Então, de maneira a glorificar o Senhor, nós vamos abrir hoje o Salmo de número 1. Nós temos que ir ao início dos Salmos e ver a essência que está no Salmo de capítulo 1, que é o que vai se derramar diante dos 150 Salmos, é o que está no Salmo de número 1. Muitos dizem que o Salmo de número 1 e o Salmo de número 2 era uma coisa só, e depois ele foi dividido, mas aqui nós vamos respeitar essa divisão, e nós vamos citar alguns dos Salmos, nós não vamos ficar apenas no Salmo de número 1, nós vamos ler ele inteiro. Acharam? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o nome do Senhor por este salmo, um salmo de sabedoria. Nós vemos aqui neste salmo uma bem-aventurança, alegria, a felicidade daquele que não anda conforme a caminhada ou a jornada dos ímpios, daqueles que agem com impiedade, daqueles que são inimigos de Deus, daqueles que não confiam nos feitos do Senhor. E nós sabemos que caminhar com o Senhor, nós temos que amar o Senhor, nós temos que amar com força, com coração, com entendimento, com sabedoria, sendo racionais, como diz o apóstolo Paulo, mas o Senhor está cuidando de todos nós. Você crê nisso? Amém. O Senhor tem cuidado da nossa caminhada. E aqui há dois tipos de pessoas: o justo, aquele que não caminha conforme os ímpios, e aquele que age na impiedade. Se você pegar a todos os salmos, você vai ver que vai haver esse contraste entre o inimigo do Senhor e aqueles que caminham com o Senhor. Os que caminham com o Senhor, eles não vão se deter na roda dos pecadores, no caminho dos pecadores, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Nessa caminhada bíblica, nós vimos que até o próprio povo de Deus escarnecia do Senhor, adorando falsos ídolos, buscando falsos deuses, mas o próprio Salmo diz que não há outro Deus como o nosso Deus. Cantai um cântico novo, deixe os falsos deuses de lado. Essa é a caminhada dos salmistas, que coloca o seu coração diante do Senhor. Você tem colocado o seu coração diante do Senhor, meditado na lei do Senhor, porque os que caminham com o Senhor, ele medita nessa lei, nos preceitos do Senhor, na palavra do Senhor, de dia e de noite. Ao acordar, durante a sua caminhada diária, ao se deitar para dormir, sabendo que nos Salmos também nós encontramos o cuidado do Senhor enquanto nós estamos dormindo, mas o Senhor não dormita, o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de tudo, o Senhor não deixa faltar nada para nossas vidas, aquilo que é essencial para nós. De repente você está achando que está faltando alguma coisa, e às vezes o Senhor, Ele está providenciando o essencial para você, mas para você está faltando alguma coisa.
Mas não, o Senhor te dá um caminho próspero. E o caminho próspero, eu não vou dizer para você que são riquezas financeiras, ainda que Ele possa te abençoar por meio do seu trabalho, por meio daquilo que você vem colhendo no seu dia a dia, na sua área profissional, mas o Senhor não pode ser esquecido em meio às abundâncias da vida. Não, o Senhor deve ser sempre lembrado, porque Ele nos concede uma vida não de facilidades, mas uma vida de cuidado, sob a proteção dEle. Você crê nisso? No verso 3 diz que Ele é como a árvore plantado junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto Ele faz será bem sucedido. A caminhada de um povo que sofria por falta d'água, no ambiente seco, mas o Senhor providenciava a água. O Senhor providenciava os frutos em meio a um ambiente seco, as sementes eram lançadas e muitas vezes o fruto já crescia, sustentando todo aquele povo. É assim conosco. O Senhor tem estado conosco em nossas caminhadas. O que é que você tem plantado? Eu tenho certeza, o Senhor tem te abençoado. Eu vi isso hoje, que eu tenho visto isso domingo a domingo aqui na nossa comunidade. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem protegido, o Senhor tem nos alimentado, o pão nosso de cada dia não tem nos faltado, porque o Senhor está conosco. O Senhor tem cuidado da nossa saúde, assim como nós relatamos aqui ao início do culto, o Senhor tem cuidado. Nós estamos vivendo tempos difíceis com uma pandemia instalada no mundo, mas a maior força e alegria que nós temos no coração é o cuidado do Senhor. É sabendo que essas águas estão passando por nós. Essas águas do Senhor estão passando por nossa morada. Essas águas do Senhor estão com a nossa família, estão regando, e nós vamos colher à medida que o Senhor desejar, obviamente. Então aqui você vê essa caminhada do justo e do ímpio. Olha só o resultado no verso 6. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor caminha com os justos. Será que nós estamos caminhando conforme o desejo e a vontade do Senhor? Nós temos visto muita coisa que não é boa acontecendo em nosso meio. No mundo, as pessoas denegrindo a imagem do nosso Senhor, as pessoas não crendo no que a Bíblia fala, fiéis do Senhor estão virando mártires porque estão morrendo em vários países pelas causas do Evangelho. Nós aqui talvez não estamos sofrendo perseguição de morte, mas estamos sofrendo perseguições por conta da palavra, por conta da verdade que é pregada, por conta da verdade que transformou o meu e o seu coração. Nós percebemos a presença de Deus na boca daqueles que oram com o coração diante de Deus. Por exemplo, vamos agora para o Salmo de número 19. Nós vemos no Salmo 19 a onipresença de Deus, o Senhor que é revelado. Se a nós temos o privilégio aqui de abrir as Escrituras e vemos a revelação de Deus, mas Deus está em todos os lugares. Deus que enche os céus, enche a terra. No Salmo 19, dos versos 1 a 4, diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Tenha certeza que a voz do Senhor, em algum momento da nossa caminhada, chegou aos nossos ouvidos, por meio da sua revelação natural, por meio da sua palavra, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, e louvado seja o nome dEle. E hoje nós estamos aqui para não apenas cultuar simplesmente de forma mecânica, mas nós sabemos de coração, com entendimento, a quem nós adoramos, a quem nós dedicamos o nosso louvor, os nossos cânticos, a nossa adoração, a quem se prostrar antes do culto hoje, e antes de todos os cultos eu tenho feito nesse retorno,
das portas fechadas, sempre uma devocional. E hoje falei daquela mãe sirofenícia, que foi buscar o Senhor Jesus, porque sua filha estava endemoniada. Pois as mães deveriam buscar sempre o Senhor Jesus e colocar os seus filhos diante dele. Ainda que a resposta do Senhor naquele momento foi um pouco assustadora para aquela mãe, mas a fé daquela mãe não a deixou esmorecer. E o Senhor admira a fé daquela mulher, porque ela fala assim: até as migalhas servem para os cães. Senhor, e o Senhor admira a fé daquela mulher. Muitas mulheres têm levado a fé para sua casa, para os seus filhos. Mas em contraste a isso, ao ímpio, uma casa de impiedade, nós vemos muitas mães aprovando a caminhada dos seus filhos, junto ao mundo, junto ao inimigo. Mas o Senhor é o Deus poderoso. Davi sabia disso, que o Senhor Deus é que estava à frente do seu reinado. Se pegarmos os Salmos e observarmos como Davi se coloca diante do Senhor, Davi sabe que foi ungido rei, ele respeitou Saul enquanto era rei, inclusive alguns dos salmos foram escritos nessa época de turbulência na vida de Davi, quando o inimigo o perseguia, mas Davi chegava diante do Senhor na certeza da vitória. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor está comigo. Eles têm armas, eles têm um grande exército, o inimigo está nos cercando, mas eu tenho certeza que o Senhor vai nos livrar. Senhor, qual é a sua vontade para nós, para o seu povo? Davi era um homem temente ao Senhor. E virando uma página aí na sua Bíblia, capítulo 20, verso 7, enquanto Davi pedia ao Senhor, o Salmo 20, ele estava colocando o coração do Senhor antes de seguir a uma batalha, antes de enfrentar um inimigo. No verso 7 do capítulo 20 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está à nossa frente. Se você colocar as suas forças, espremer as suas forças e se curvar diante da pandemia, o Senhor não vai estar à sua frente. Se você se curvar frente aos problemas que você tem na sua vida, o Senhor não estará à sua frente. Se você valorizar tudo que não for bom, está secando a sua vida, o Senhor não estará à sua frente. Davi não. Davi sabia que os inimigos eram fortes, eram também poderosos, eram mestres em guerrilhar, mas ele sabia que eles confiavam em armas, em cavalos, mas nós não. Nós confiamos no poder do Senhor sobre nossas vidas. É o que mais eu tenho buscado repousar com tanta dificuldade nos tempos difíceis. É o que mais compartilho com os irmãos quando vejo o salmista, isso é a palavra do Senhor. Ele, diante das dificuldades, ele exalta o Senhor, o poder do Senhor. E no capítulo 21, já no verso 1, diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra, e como exulta com a tua salvação. A questão da salvação, a alegria diante do Senhor, é porque se no Salmo 20, Davi estava pedindo ao Senhor do seu favor diante do inimigo, para que o inimigo não o esmagasse, já no capítulo 21, olha só, ele está orando e agradecendo o Senhor pela vitória, porque o Senhor o estava guardando. Essa é a salvação do Senhor. Por isso aqueles que creem no Senhor, caminham com o Senhor, têm uma caminhada de relacionamento, oração, leitura da palavra com o Senhor, eles sabem quem está o guardando. Essa é a salvação. Nós estamos muito bem protegidos. E você tem essa noção do que é estar protegido diante do Senhor. Como eu disse, o Senhor Jesus Cristo, ele salmodiava, cantava junto com os seus discípulos hinos e salmos, mas ele, em suas últimas palavras na cruz, ele também bradou um salmo. O salmo seguinte, o salmo do capítulo 22, é chamado de um salmo messiânico, onde nós vemos as dores, o sofrimento do Senhor e o brado do Senhor na cruz.
Logo no verso 1 do capítulo 22, diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Até aqui apenas. Deus meu, por que me desamparaste? Será que na sua caminhada ou na minha caminhada, em algum momento você não desanimou, achando que o Senhor não estava contigo? Aqui, quando o Senhor Jesus proferiu esse salmo na cruz, Ele estava carregando sobre si todos os nossos pecados. E o Senhor Deus Pai estava olhando para Ele como se Ele fosse o responsável por todos os nossos pecados. E ali naquele momento Ele estava pagando o preço por nossas vidas. E Ele brada ao Senhor: Deus meu, por que me desamparaste? Davi se sentia aflito muitas vezes. Davi, em suas orações, mostrava que haveria um rei, que seria o Rei eterno, e é o Rei eterno, é o nosso Senhor Jesus. E olha só que contraste entre o Salmo 21, aliás, entre o Salmo 22, o abandono do Senhor Jesus Cristo, que está lá em Mateus 28, o abandono dele na cruz. Mas olha só para o Salmo 23, se antes havia um desamparo momentâneo, tremendas aflições na vida de Davi e do nosso Senhor Jesus Cristo também, mas Davi agora, no Salmo 23, dos versos 1 a 3, ele ora ao Senhor, o Senhor que já foi aqui relacionado nos Salmos como Criador, como Curador, como escudo, fortaleza, juiz, libertador, protetor, provedor, redentor, refúgio, rei, rocha, vingador. Agora Ele é o pastor que cuida das suas ovelhas. É o Senhor que está com todo cuidado, caminhando com as suas ovelhas. E diz assim o Salmo 23, versos 1 a 3. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Até aqui apenas. Vejam só no verso 2. Muitas vezes nós queremos a tranquilidade, nós corremos atrás da tranquilidade, nós queremos ficar sossegados, nós não queremos passar por dores e por aflições, o que é normal, o que é comum em nossas vidas, ainda sabendo que para o crente, para o cristão, as adversidades da vida nos faz crescer e fortalecer a nossa fé. Muitas vezes não entendemos o propósito, assim como Davi, por algumas vezes não entendia o propósito, ele buscava na palavra do Senhor compreender aquilo que Deus queria. Mas no verso 2 do capítulo 23, isso não é algo que nós podemos providenciar pelas nossas forças, esse descanso, esse refrigério. Porque olha aí no verso 2, diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Você pode se deitar, você pode buscar qualquer outra coisa que possa lhe deixar a mente com um momento de paz, de tranquilidade, mas não, no Senhor é onde nós descansamos, onde as aflições passam, onde saímos fortalecidos, porque Ele nos faz repousar. Isso não depende de mim, isso não depende de você, isso não depende da igreja, isso não depende da sua família, não depende do seu irmão, mas é do Senhor. É Ele que provê isso em nossas vidas. Amém? Vamos agora para o capítulo 46. Se Ele nos faz repousar, se Ele nos traz descanso, se Ele nos traz refrigério, imaginem só o poder do nosso Deus. Eu quero falar para você que você pode imaginar algo muito poderoso. Eu quero falar para você que você pode pensar em algo muito forte na sua mente. Mas eu acredito que o poder do Senhor, ele é inimaginável. Nós não conseguimos mensurar
o poder do Senhor, nós não conseguimos medir o quanto o Senhor é poderoso. Diz aí no capítulo 46, verso 1, apenas o verso 1 primeiro: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Já já nós vamos falar sobre socorro, mas Deus é o nosso refúgio. O que significa que Deus é o nosso refúgio? Que é no Senhor que nós vamos buscar forças, que o Senhor é o nosso protetor, que nos momentos das mais intensas angústias em nossas vidas, nós vamos buscar esse suporte, esse abrigo no Senhor. Martinho Lutero, por exemplo, ele escreveu uma canção baseado neste salmo: Castelo Forte é o nosso Deus. Não sei se você já ouviu essa maravilhosa canção, porque nós devemos sempre nos orientar, sabendo que Deus é o nosso protetor. Sabe qual é a questão da nossa vida? A questão de muitos desvios que nós temos, e nós vemos isso em meio à sociedade, em meio até à comunidade cristã, porque muitas vezes nós queremos tomar a frente da situação. Nós temos que agir sim, por muitas vezes. Temos, a caminhada cristã não significa que você vai ficar sentado esperando as coisas acontecerem. Não, Deus te dá força para que as coisas aconteçam, dá força para você trabalhar, dá força para você cuidar da sua família, dá força para o seu sustento, dá força para a sua caminhada, dá força para a sua fé. Isso é um privilégio para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Mas nós não devemos tomar a frente daquilo que não pertence a nós, aquilo que a gente não consegue mudar. E muitas vezes isso está no nosso coração, na nossa mente, em nossos pensamentos, que nos cercam, muitas vezes nos colocam para baixo. Mas o verso 10 diz o seguinte: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o Senhor Deus sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os problemas, sobre todas as adversidades, sobre todas as tempestades da vida. É o Senhor quem comanda tudo. Aquietai-vos. Aquilo que você não pode mudar, confia no Senhor. Não fique abatido, queridos. Ore ao Senhor, peça essa força, peça sabedoria. Eu sei como é ficar abatido, eu sei como é. Você deve ter passado por alguns períodos abatidos na sua vida também, angustiado. Não sei se esse é um momento atual que você esteja vivendo, ou talvez você tenha atropelado todos esses momentos, mas em algum momento, cada um de nós sofremos pelas mazelas dos nossos corações, porque nós não pegamos essa palavra: aquietai-vos, sabei que sou Deus. Porque Deus está trabalhando, Deus está fazendo. No momento que você não consegue mais, as suas forças foram embora, você não sabe mais como agir, deixa na mão do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para você, o Senhor sabe como agir. Vamos lá para o Salmo 121, porque eu falei de uma palavra de socorro, e a gente já está caminhando para o final. Salmo 121. Interessante desse salmo, ele é um conjunto, ele faz conjunto entre o Salmo 120 e o Salmo 134. Quando o povo de Israel ia em conjunto, eles eram peregrinos, ele é chamado de salmos de romagem, ou cântico de romagem, ou peregrinação, porque o povo saía das suas casas, saía das suas cidades e iam até o templo do Senhor, caminhavam até o templo, principalmente em épocas de festas da Páscoa, festa do tabernáculo, festa da colheita, por exemplo. Eles iam nessa caminhada, eles iam. Se você pegar o Salmo 120, é um salmo que o salmista está se lamentando, mas o Salmo 121 é um salmo de firmeza e segurança no Senhor, que logo no verso 1 diz:
eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2, o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro, ele vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos pular aí para o verso 5, que diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. Olha só, isso significa que em meio às aflições o Senhor está caminhando contigo. E como o Senhor faz uma relação aqui com a tua sombra, é que o Senhor está bem pertinho de você. O Senhor está bem pertinho da sua família, o Senhor está bem pertinho de cada um de nós. Ele é o nosso socorro. Em tempos difíceis, coloque o seu coração diante do Senhor. Em tempos de alegria, agradeça ao Senhor. Sejam gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Ainda que você ache que as dificuldades da vida estão sobre você, a sua casa, a sua família, mas busque esse socorro no Senhor, porque Ele tem te sustentado, tenha certeza disso. Amém por isso. E para nós finalizarmos, eu gostaria de falar muito mais aqui, sobre muito mais salmos, mas a gente ia precisar de muito mais tempo também, e em tempos recentes, passados, nós estivemos pregando muitos e muitos salmos. Isso foi enriquecedor para as nossas vidas, para a nossa caminhada, para as nossas famílias. Mas assim como o primeiro salmo, o salmo de número 1, começa falando sobre o ímpio, sobre o justo, sobre esse contraste, sobre como vai ser o final da vida do ímpio e como vai ser a vida do justo, ele diz aqui como devemos terminar, como esses salmos terminam, como esses salmos eles se encontram nesse último salmo, o Salmo 150, como deve ser o nosso coração ao colocar as nossas adorações, as nossas palavras diante do Senhor. Qual o motivo por nós nos reunirmos aqui domingo a domingo, quartas-feiras? Agora não há possibilidade de alguns eventos, mas quando nós nos reunimos para alguns eventos de comunhão, aquela alegria. Mas o Salmo de 150, a gente vê a gratidão. Diz assim, o verso de número 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Isso não é para um ou para outro, é todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser vivente, louve ao Senhor. Toda a criação, louve ao Senhor. Aquele que foi cedido o Espírito Santo, aquele que caminha contigo, louve o Senhor. Se você tem um coração grato, louve ao Senhor. Se você passa tempos difíceis, louve, busque a face do Senhor. Se você está pedindo socorro em alguma circunstância, peça esse socorro ao Senhor. Porque Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso rei, Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Que louvado seja o nome do Senhor e que você tenha esse coração de gratidão ao Senhor na sua jornada diária, na jornada da vida, junto com a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nos colocar em pé, vamos orar. E vamos finalizar este momento. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, que essa seja a nossa oração final, de adoração, de alegria diante do Senhor. Curva sua fronte, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, Pai, em Teu nome, na Tua igreja, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, em comunhão, em adoração, entoando cânticos, Pai, ao Senhor, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Nós queremos Te agradecer, porque a fé que nós temos foi dada, foi concebida pelo Senhor às nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, o Senhor tem cuidado dos meus irmãos,
das famílias que aqui se reúnem e daqueles que aqui as representam, Senhor Deus. Muito obrigado por estes salmos que nós tivemos oportunidade de ler alguns deles hoje, Pai. Que o nosso coração seja um coração, Pai, que louva ao Senhor. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco, nos convencendo do que a Tua palavra é a verdade, é o melhor para nós, nos convencendo de nossos pecados, Senhor Deus, em nossas teimosias, Senhor Deus. Por favor, Senhor, sê conosco, Pai amado. Obrigado porque o Senhor nos amou primeiro, Senhor Deus. Nos ajuda nessa caminhada, Pai, a amar o próximo, Senhor, a servir com mais entusiasmo, cada vez mais com alegria, Pai, servir na Tua casa, servir na Tua igreja, servir aos meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a sermos discípulos do Senhor, Pai, fora da igreja, Senhor Deus, a termos uma caminhada cristã, a caminhada de anunciar as boas novas, Pai, a luz do mundo nesse tempo de trevas, Senhor Deus, que estamos passando, Senhor Deus, que a Tua luz sempre prevaleça, Pai, nós cremos que ela prevalece, Senhor Deus. Obrigado pela oportunidade de cearmos juntos aqui hoje, Senhor Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua salvação em nossas vidas. Nós sabemos que estamos muito bem guardados, Senhor Deus. Obrigado porque o Senhor nos escolheu, o Senhor nos selecionou, Pai, para sermos pertencentes ao Senhor, Pai. Nós nos alegramos com isso, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê uma semana, Pai, que o Senhor esteja presente em nossas vidas, em nossa caminhada, em nossas famílias, Senhor Deus, em nossas jornadas diárias, no trabalho, em casa, Senhor Deus. Por onde nós fomos, Pai, sê conosco, Pai, nos guardando e nos protegendo, Pai, dessa pandemia, inclusive, Senhor Deus. Nós queremos colocar diante de Ti aqueles que estão, Pai, abatidos no leito de hospital, Senhor Deus. Aqueles que estão enfermos, talvez em suas casas. Senhor, derrama cura sobre a vida deles, Pai. Mas, sobretudo, derrama misericórdia, Pai, graça e salvação sobre aqueles que estão perdidos, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã? Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa manhã? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueçam, as mamães se reúnam aqui, tira uma foto, leva como lembrança para sua casa.